Olá, galera da Sanaflix, seja muito bem-vindo ao módulo de neurocirurgia. Meu nome é Nicolas Nunes Rabelo e nós vamos estar juntos em diversas aulas que estão caprichadas e recheadas de novidades para vocês. Eu garanto para vocês, ao final de cada aula, vocês já vão ser praticamente especialistas e super graduados naquele assunto. A aula de hoje é sobre traumatismo crânioencefálico. Eu destaco aqui alguns tópicos para vocês. Nós vamos falar de epidemiologia, fisiopatologia, alguns conceitos, vamos discutir diversos exames e agora relaxem na cadeira, porque lá vai dicas só no final. Então fiquem atentos, porque só no final vai ter as dicas para vocês valiosas, para vocês saírem daqui sabendo tudo que precisa saber de traumatismo crânioencefálico, tá bom? Então bebe aquela água e vamos embarcar na nossa viagem aqui, que vai ser muito especial. Para falarmos de traumatismo crânioencefálico, diversas publicações em diversas instituições são muito importantes. E essas publicações vieram a desenvolver diversos avanços, principalmente na abordagem do traumatismo crânioencefálico. E Hollywood é muito famoso aquele filme que o Will Smith fez, Concussion, porque atua justamente na questão de saúde pública, que é o futebol americano, com aquelas pancadas repetidas fazem microtraumatismos, fazem sangramentos, e esses sangramentos fazem com que tenha piora clínica e piora cognitiva do paciente. Então, por que eu trouxe esse filme para vocês? Até sugiro pessoalmente vocês assistirem, que é um filme muito bom. Por que isso? Porque o traumatismo não é só aquela coisa clássica do carro bater e ter o acidente. Claro, o automobilismo é uma das causas maiores frequentes de traumatismo crânioencefálico. E aqui do lado é vocês, daqui uns dias, operando os casos que vão chegar para vocês de traumatismo crânioencefálico. Mas eu ressalto aqui, porque os pacientes às vezes estão muito longe, às vezes muito longe daquele centro que está treinado. E você pega a capital como São Paulo, você tem belíssimos recursos como o Águia, que atravessa todo o congestionamento de trânsito. Isso facilita muito o atendimento. Então, por que eu trouxe esse slide para vocês? Mostrando que o primeiro atendimento na unidade onde acontece o traumatismo é fundamental, ou seja, o BLS, o Basic Life Support. Bom, existe uma tempestade de situações que acontecem no traumatismo. Então, o paciente está andando lá na sua rodovia, tem aquela queda, e aqui somos nós, neurocirurgiões, médicos, estamos pilotando esse avião e, de repente, temos que adentrar a essa tempestade de coisas, de inflamações cerebrais, de situações sistêmicas, de família. Então, vou explicar aqui para vocês diversas dicas fundamentais durante o atendimento. Então, todo neurocirurgião, quando vai atender um paciente de politrauma ou vai atender um traumatismo crânioencefálico, primeira coisa, pessoal, tenha em mente que nós temos que fazer o ATLS, ou seja, A, via aérea e colar cervical, B, cuidar da parte respiratória, C, circulatória, D, pupilas, Glasgow, que eu vou comentar para vocês, e E, a parte de exposição e esqueleto. Ou seja, nós temos que fazer uma história ampla, ou seja, ver o ambiente do trauma, ver qual medicamento que ele usa, ver se no caso de mulher se está com prenhez, líquidos e alimentos que esse paciente ingeriu. Então, de forma rápida, eu trouxe aqui para vocês alguns macetes para nós fazermos o primeiro atendimento. Mas diversas coisas, diversas situações acontecem no traumatismo, então existe a necessidade das pesquisas. Mais de 700 trabalhos nos últimos 25 anos para tentar esclarecer e ajudar a como vamos conduzir esses pacientes. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, o governo americano em 2008 gastou mais de 200 milhões de dólares. Veja para vocês que 80 mil por ano pode ter sequelas definitivas. Então, assim, é uma catástrofe geral se nós não fizermos a prevenção bem feita. Então, a partir de 96, o manejo de traumatismo crânioencefálico começou a melhorar e mudar. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês, justamente para mostrar. Eu sou um fãzaço do Ayrton Senna. É um ídolo de várias pessoas. Então, diversas vezes nós temos artistas, ídolos, parentes, familiares, entes queridos, mãe, pai, que a partir de um segundo tudo acontece os acidentes, e a melhor forma disso não acontecer é a prevenção do acidente. E às vezes você está em via pública, está andando despercebido e de repente acontece aquela catástrofe e aquele acidente que pode tudo a perder e a morte do paciente e da vítima. Eu coloquei aqui para cima um nome, família.
Por que eu coloquei isso? É muito importante a abordagem com a família, principalmente do médico que está recém-formado, que está ali na unidade básica, ou até mesmo do neurocirurgião que está atendendo esse paciente. É muito importante termos a ideia que poderia ser nosso pai, poderia ser nosso irmão. Imagina, ele estava andando, tudo bem, e de repente teve um acidente. Isso é muito importante, esse aconchego, esse acolhimento. E desde os primórdios já tinha a ideia de que a caixa craniana ela é fechada, ou seja, precisa tirar um buraquinho, precisa tirar um alívio dessa pressão através dos instrumentos. Então, desde essas diversas épocas, lá atrás, nós tínhamos a ideia de que existia necessidade de fazer esse controle da pressão intracraniana. Mas, Nicolas, o que é pressão intracraniana? Qual a fisiopatologia? Então, eu divido aqui para vocês fase inicial, fase intermediária e uma terceira fase que eu vou mostrar para vocês. Então, a fase inicial é aquele insulto, o carro bateu a cabeça, ou seja, teve algum mecanismo de trauma, que eu vou mostrar logo mais para vocês. O cisalhamento, pode ser a penetração, no caso de uma arma branca, uma aceleração e desaceleração. Isso tudo faz que existem cascatas isquêmicas e morte celular. Vai acontecer dessa forma um consumo exacerbado de oxigênio, ocorrendo um metabolismo aeróbico, a formação de lactato, apoptose, até levar à morte celular que nós não queremos e precisamos de evitar. Numa segunda fase, a fase intermediária, nós temos a barreira hematocefálica comprometida, os mensageiros químicos vão estar todos recrutados, principalmente receptores de aquaporina, que eu coloquei aqui para vocês, e esse paciente vai estar hiperêmico, inflamado, com edema cerebral, que é aqui que nós vamos atuar com as medicações que vocês vão verem no capítulo de hipertensão intracraniana. Bom, na terceira fase, que é a fase final, é o que todos nós médicos não queremos, que é a morte celular, onde vai tentar viciar o autorreparo e as sequelas que podem ter através de epilepsia e sequelas desse paciente. Então, de forma rápida, vamos voltar a atenção aqui para o lado, nós temos lá em cima a isquemia cerebral, que nós precisamos de, evitar isso ao máximo, porque ocorre despolarização, é a tentativa de uma reperfusão celular, inflamação e tudo isso aqui, ativação de cálcio, sódio e todo mais, esses canais de íon, principalmente vai ocorrer ativação cromossômica, lesão mitocondrial e tudo aqui que a gente não quer, pessoal, morte celular. Então essas são as cascatas que ficam em ciclo vicioso durante o trauma e que isso nós precisamos de evitar através de toda a abordagem que nós vamos ver, principalmente no capítulo de hipertensão intracraniana. Para tratar, nós vamos lá classificar. Muitas literaturas divergem um pouquinho, mas eu vou trazer aqui para vocês que é o mais comum. O TC leve, pessoal, vamos focar muita atenção nisso aqui. Então, relaxe na cadeira, vamos prestar bastante atenção, porque isso que dá maior confusão e maior morte, porque o paciente chega bem e depois ele piora. Então, leve risco é o paciente assintomático, Glasgow de 15. O risco moderado e o risco mais alto depende da dinâmica do trauma. Exemplo, moderado, uma alta energia, um paciente que precisa fazer uma tomografia. Então, isso tudo nós precisamos de estar atento, tá? Então, a perda de consciência na cena do trauma, uma pessoa que está com muita dor de cabeça, a cefaleia progressiva, teve crise convulsiva e não teve mais, perda de memória, perda de consciência, a lesão focal grave, precisamos fazer uma tomografia. Tá? E alto risco, teve morte na cena, o carro foi capotado, uma cinética alta. Esse paciente precisa de fazer tomografia de entrada e pelo menos uma tomografia 2 dias depois. Então, de forma rápida, vamos lá. Leve risco, deixa o paciente observando 8 horas, não preciso de exame nem raio-x. Tá? Moderado risco, tomografia de entrada, e esse paciente precisa de ficar pelo menos 24 horas. Alto risco é um paciente que precisa de ficar pelo menos 2 dias observando e fazer uma tomografia de entrada e saída. Veja para vocês, nós estamos aqui falando do Glasgow 14-15, tá? Então, o Glasgow menor do que isso, o TC moderado e grave, não tenho dúvida de que esse paciente ou vai passar por cirurgia ou não vai ter conduta nenhuma a se fazer, ou vai ter que fazer controle da pressão intracraniana de algum modo. Ou seja, a gente fica mais aliviado do ponto de vista médico porque a conduta é muito clássica, tá? Então, o que nós vamos fazer? Indicações cirúrgicas, vamos lá.
Sangramento parenquimal, ou seja, sangramento dentro do cérebro. Quando que eu indico cirurgias? Olha lá, eu coloquei para vocês aqui do lado. Primeiro, piora neurológica progressiva com hipertensão intracraniana refratária. Segunda coisa, um volume maior do que 50. Vou explicar para vocês logo em seguida como é que calcula esse volume. E terceiro, se o Glasgow está abaixo de 9, eu considero no polo temporal um volume menor, um volume de 20, ou desvio de linha média maior do que 5, ou esse inchaço cerebral. Se eu vejo sulcos e giros, inchaço leve, se eu não vejo mais cisternas silvianas, inchaço moderado, e se eu chamo o Mickey Mouse, que, ou seja, o tronco cerebral está todo comprometido, eu chamo disso de inchaço grave, ou o termo clássico que é o brain swelling. Tá. Indicações cirúrgicas do epidural. Eu tenho aqui um volume maior do que 30 centímetros cúbicos ou 30 ml, independente do Glasgow. Ou o Glasgow muito baixo e esse paciente está anisocórico. Eu vou mostrar algumas figuras disso no capítulo na aula de hipertensão intracraniana para ficar mais claro. Mas indicações cirúrgicas do subdural, a espessura maior do que 10, um desvio de linha média maior do que 5, independente do Glasgow, e se a espessura está menor do que 10 e um desvio de linha média menor do que 5, eu coloquei aqui para vocês aqui do lado, ó. Quando reduzir 2 pontos do Glasgow, ou a pupila tiver anisocórica ou assimétrica, ou uma PIC mais do que 20, a gente tem que indicar a cirurgia. Eu vou explicar para vocês o que é PIC logo a logo. Mas, antes disso, nós precisamos de entender como analisa uma tomografia. A partir de hoje, vocês vão adquirir um amigo durante o traumatismo crânioencefálico, que é o Lucas. Ou seja, vamos olhar aqui essa imagem aqui para mostrar para vocês. Lucas, L, de linha média. Ou seja, vou pegar essa linha aqui e traçar até aqui em cima para eu ver essa linha média. Tá? Unidade óssea, ou seja, vou acompanhar toda a fase óssea desse paciente para saber se tem algum traumatismo. Por que isso é muito importante? Porque aquela lesão lá que eu mostrei lá do lado para vocês é uma lente biconvexa, ou seja, uma lesão arterial de uma artéria chamada meningea média. Ela cursa nessa região aqui do polo temporal e quando há uma fratura, ou seja, há um rompimento dessa artéria, há um crescimento desse sangramento e faz essa lesão epidural de forma rápida. O paciente chega bem, logo depois ele afunda, ou seja, tem esse intervalo lúcido, onde a lesão estava bem e isso não está bem mais. Tá? Então vamos lá, L de linha média, U de unidade óssea, C de cisternas. Aqui nós temos uma cisterna. Tá? E aqui não tenho mais, ou seja, alguma coisa está acontecendo com essa hipertensão intracraniana, esse inchaço cerebral aqui de alguma forma. Tá? A assimetria, pessoal, olha aqui, esse lado não está igual a esse, está assimétrico, está diferente, então tenho que ficar atento. E esse de sangramento, que eu vejo aqui, um sangramento aqui também. Então, vamos focar na fórmula aqui do lado, porque é a fórmula de esfera para a gente calcular esse volume de sangramento. Ou seja, essa aqui é a forma clássica que nós aprendemos lá no colegial, mas nós não vamos usar essa, nós vamos usar essa fórmula simplificada. Então, eu vou trazer a imagem ali para vocês, de forma simples, para nós identificarmos como vamos calcular esse volume. Ou seja, eu coloquei uma flecha para cima com 90 graus com uma flecha do lado. Ou seja, A vezes B. E o que seria o C que eu coloquei aqui para vocês? É o número de cortes que existe a tomografia com a maior parte de sangramento. Faço tudo isso, multiplico, faço divisão sobre 2. Bom, então, acima de 30, no caso do epidural, indico cirurgia. Vamos agora focar nessa tomografia aqui. Como é que é a história clínica desse paciente aqui do subdural? Ou seja, é uma lente, é uma lua crescente. Ou seja, precisamos de focar nisso. É um senhorzinho que tem um cérebro atrófico, ele diminuiu o cérebro, existem as veias pontes que conectam esse cérebro à calota craniana, o vozinho cai, 45, 60 dias depois faz um sangramento e que nessa parte aqui a gente tem um sangramento crônico com a deposição mais aguda aqui embaixo, porque é onde o paciente entra na tomografia e esse sangue decai. Então, mostrando para vocês que ambos os dois, aqui também acima de 10 milímetros e esse desvio de linha média aqui, indica cirurgia. Hematoma epidural, hematoma subdural crônico e a próxima aqui, caracterizo para vocês o hematoma subdural agudo. O sangue está
hiperdenso na tomografia. Ou seja, aquela espessurinha que eu coloquei para vocês ali, mais do que 10, e eu tenho esse desvio de linha média mais do que 5 milímetros, evacuação cirúrgica. Mostro aqui para vocês a contusão cerebral. A contusão cerebral, ou seja, tem aceleração e desaceleração. Aqui existe um arcabouço ósseo que o paciente tem em contato com a aceleração e desaceleração do carro e forma esse hematoma. Esse paciente, pessoal, aqui o segredo para vocês, tem que ficar mais do que 5 a 7 dias internado, porque essa lesão me preocupa muito. Ela é dinâmica, ela pode fazer uma catástrofe. Então, por mais que o paciente tenha bem, e com essa tomografia aqui, por favor, deixe internado e observa com tomografias caso o Glasgow dele abaixar muito, tá? Deixo aqui para vocês um exemplo de fratura intracraniana. Essa fratura aqui é indicativa de cirurgia, primeiro, por questões estéticas, segundo, que tem um pneumoencéfalo lá em cima, e terceiro, que tem a lesão dural. Poxa, Nicolas, aí vocês me perguntam, como que eu vou medir essa pressão intracraniana? Eu trouxe aqui para vocês, é um paciente que enxergou bem, a gente fez um catéter de PIC, a PIC deu igual a 2, ou seja, menos do que 20, a PIC normal nossa é entre 10, 12, em questões fisiológicas. No caso, a gente conseguiu controlar muito bem a PIC, abaixou para 2, por exemplo, nesse caso. Então, veja vocês a importância de controlar a pressão intracraniana e ter essa monitorização. Poxa, como é que eu coloco? Faço um furinho aqui, coloco esse cateter aqui no ventrículo e por fibra ótica eu vou monitorizar toda essa pulsação cerebral. E como é que eu interpreto isso? Hoje, cada vez menos está usando a questão do numeral, que antes era 20, teve alguns trabalhos mostrando que 22, os últimos de cranectomia descompressiva no corte dos trabalhos usaram 25, mas isso não importa tanto, o que importa é a decisão se eu vou ou não operar esse paciente. Ou seja, vamos aqui para cima, vou mostrar para vocês, essa é a curva clássica de PIC, ou seja, P1, P2 e P3 descendo em escadas, tá? Aqui eu deixo para vocês uma colinha básica. P1, pulso arterial, sístole, tem lá, é o maior de todos. O que é complacência cerebral, Nicolas? Ou seja, nós temos aqui uma caixa fechada, tá? E essa caixa não consegue expandir. No cérebro normal, ele se expande naturalmente com uma certa complacência, tá? Mas quando o cérebro está inchado, duro igual um pau, ou seja, quando tem um pulso arterial, isso reverbera maior, ou seja, P2 está maior do que P1. Opa, tenho que fazer alguma conduta, fazer algumas medidas que nós vamos ver novamente lá na aula de hipertensão intracraniana. E P3 é o fechamento de aorta. Nicolas, como que eu vou colocar o catéter? Deixo aqui para vocês. Coloco o catéter 13 centímetros da glabela, um pouco lateral à direita, porque eu evito o lado dominante à esquerda, e miro mais ou menos no forame de morro para colocar esse catéter. Pode ser uma DVE, pode ser um catéter de PIC, como eu mostrei para vocês, depende da indicação clínica, mais ou menos 90 graus com a superfície. Mas hoje em dia estão desenvolvendo, eu me coloquei aqui para mostrar para vocês, a monitorização não invasiva. Poxa, vamos usar os recursos, vamos monitorizar no caso de Doppler transcraniano, eu posso, através da órbita, através transtemporal, submandibular, a parte posterior, então eu vejo a circulação tanto anterior quanto posterior. Olha aqui vocês mostrando como é que se faz isso à beira-leito, e isso eu posso ver todo o polígono de Willis, mostrando tanto a circulação que chega, que sai, e veja aqui vocês, quando nós temos o fluxo que decai, essa curva aqui, é porque a resistência cerebral está muito alta, nós temos que tomar alguma decisão terapêutica. Então, o sangue vermelho que eu mostro aqui para vocês é que está chegando, o azul é o que está saindo. Então, velocidade da artéria cerebral média, por exemplo, maior do que 200, opa, vasoespasmo, hiperemia, tenho que fazer alguma conduta, está com hipertensão intracraniana. Alguns exemplos eu trago aqui para vocês de fraturas intracranianas. A gente fez um acesso cirúrgico aqui para identificar essa fratura e corrigir. E aqui no caso de uma hipertensão intracraniana que precisou da descompressão, a gente fez uma abertura em envelope, mas essa segunda abertura aqui que eu coloco aqui para vocês, aqui em cima, eu tento fazer essa ranhura sobre a dura mater, porque se eu abrir, faz o que a gente chama de fungo cérebro, o cérebro pula para fora, eu não consigo controlar nem fechar a pele, então são diversas técnicas para ver isso. E vocês me perguntam, esse sangramento, como é que é? Olha aqui para vocês verem a meningeia média, o sangramento que fez, enquanto eu não acho ela, coagulo, eu não consigo reconstruir e fazer, no caso desse aqui, um mosaico para reconstruir essa fratura intracraniana. Olha para vocês o baita do tamanho do hematoma epidural. Esse hematoma a gente tem que ter bastante cautela, porque
principalmente no pós-cirúrgico que fica esse buracão aqui, eu preciso de reconstruir. Ufa, pessoal, vamos agora relaxar um pouco na cadeira, que foi bastante informações para vocês, e deixo aqui para vocês uma colinha como pontos fundamentais para a gente sair daqui da aula. Epidemiologia, igual eu falei para vocês, é uma catástrofe, tá? O paciente é idade produtiva que perde toda aquela capacidade de execução, ou seja, é um jovem como nós que está inválido numa cama ou que está com alguma sequela grave. A fisiopatologia, eu destaco para vocês, primeiro, um insulto inicial, uma cascata inflamatória, começa a ter despolarização e ativação de diversos receptores e algo que a gente quer evitar, que é justamente o quê? A lesão cerebral. Alguns conceitos que eu trouxe para vocês, principalmente do atendimento primário e para nós evitarmos sequelas, principalmente nos pacientes, que a gente quer evitar muito, é o quê? A lesão secundária. Então, por isso que o Basic Life Support, que é o BLS, o atendimento na origem, isso é fundamental. Trouxe para vocês o conceito do Glasgow, para a gente classificar que tipo de traumatismo que é. De forma rápida, revisando, nós temos a numeração 4 ocular, 5 resposta verbal e 6 motora, tá? Vimos diversas tomografias, como a tomografia epidural, que é a lente biconvexa, o sangramento tipicamente arterial. Temos o sangramento subdural, que é a lente, é uma lente tipo lua crescente, tá? E as indicações de cirurgias, que o valor mágico aqui para vocês seria 50 ml, tá? Ou 50 centímetros cúbicos. Se na parte temporal considera um pouco menos, 20. No caso de epidural, 30 centímetros cúbicos ou 30 ml. Vimos aí os exames, como nós identificarmos. Existe um equipamento multimodal que podemos usar, PIC, pressões intracranianas invasivas, não invasivas, o Doppler, hoje já tem microdiálise, oxigenação cerebral, enfim. E o melhor remédio, eu trouxe aqui para vocês, é a prevenção. Lembra lá do início que eu falei que ia trazer a surpresa para vocês? Então, eu acho fundamental essas duas palavras que eu deixei aqui para vocês. Fazer uma história ampla, para vocês identificarem o ambiente, a medicação, se o paciente faz uso, no caso de mulher, tá prenhez, se fez líquidos, alimentos, e o ambiente do trauma é muito importante. E o Lucas, no caso da identificação da tomografia. L, linha média, U, unidade óssea, C, vocês vão identificar as cisternas, e A, assimetria, e S, de sangramentos, tá? Aí vocês me perguntam, Nicolas, foi muita coisa, não consegui memorizar tudo. Então, voltem os slides, confere algum trecho que vocês não entenderam direitinho, mas deixo aqui para vocês algumas referências, tá? O Brain Trauma Foundation é o principal, um capítulo que eu escrevi da hipertensão intracraniana no ProURGE, mas no capítulo 16 do Manual de Neurointensivismo da Beneficência Portuguesa também tem esclarecendo isso, e não deixo de reforçar aqui para vocês o livro de Manual de Clínica Médica da Sanar, que também tem tudo resumido aí de forma rápida para vocês, tá bom? Agradeço pela atenção e conto com vocês aí para a próxima aula.